Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para a leitura deste livro, né? Nós vamos estar fazendo hoje o capítulo 5, né? Desse dia. E o nome é Jesus e o Espírito Santo, amém? Lá em Romanos 5, 8 a 11, temos uma explicação do apóstolo Paulo acerca do amor e justiça de Deus. Eu vou estar lendo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo-nos ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também gloriaremos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia por isso. Nós temos um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso, ele deu seu Filho para morrer na cruz por nós, que é também justiça. Quando falamos de justiça, estamos falando do direito, das responsabilidades e, eventualmente, de disciplina. Quando Deus estabeleceu que quem pecasse deveria morrer, que está lá em Romanos 6:23, por uma questão de justiça, ele não pôde voltar atrás e desconsiderar o que ele tinha falado. A consequência do pecado para quem a praticou, se não seria uma injustiça ele voltar atrás, amém, queridos? Foi o que aconteceu com o ser humano no Éden. O homem pecou, então deveria o quê? Morrer. Se ele pecou, deveria morrer. Mas no céu, Deus também definiu que quem tem uma dívida e não tem condições de pagar, mas tem um parente próximo que pode pagar e queira fazer isso, pode livrar a pessoa da sua dívida, desde que o outro pague a dívida em seu lugar. Na questão da dívida de morte do ser humano, em função de ele ter pecado, quais seriam as condições para alguém? Pagar a nossa conta da consequência do pecado? Teria que ser alguém que nunca tivesse pecado e que fosse parente próximo. O problema é que na terra não havia ninguém que nunca tivesse pecado. E, portanto, não havia nenhum remidor, pessoa habilitada para pagar a conta no lugar do outro, para acertar a dívida do ser humano. Então, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, fez para resolver essa questão. Olha que interessante, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele fez algo para resolver esta questão, para pagar a dívida. Deus, ele providenciou alguém para pagar a dívida dos nossos pecados. Oh Deus poderoso, enviou Jesus para pagar essa conta. Queridos, Deus, ele pegou seu próprio Filho, enviou ele ali naquela cruz para pagar a nossa conta. Que conta é essa? Pagar os nossos pecados. Na terra não havia ninguém que não tivesse pecado, não havia ninguém que pudesse pagar essa dívida. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, ele providenciou. Por isso ele se providenciou isso por causa do amor dele para comigo e para com você. E o que ele fez? Ele enviou seu Filho para pagar essa conta. Só que para isso era necessário que Jesus se tornasse homem, pois somente um parente próximo podia pagar a nossa conta.
Para Jesus se tornar homem, ele teve que se esvaziar do seu poder divino. Queridos, olha que tremendo isso. Jesus, para se tornar homem, para pagar um preço ali na cruz por minha culpa e por sua culpa, por tua causa, ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou dele mesmo e se tornou um homem, se tornou como nós. Aleluia por isso. E havia mais uma condição. Como homem, Jesus não poderia pecar. Seria tentado pelo diabo em tudo, mas para ser aceito como vítima no lugar do ser humano, jamais poderia pecar contra Deus. Assim, Jesus passou todo o seu tempo aqui na terra, sendo tentado pelo diabo, e não caiu em nenhuma das artimanhas de Satanás. Jesus tinha que provar que é possível viver completamente a vontade de Deus aqui nesta terra, mesmo sendo tentado pelo diabo o tempo todo. Olha que interessante, queridos. Jesus tinha que provar que é possível viver aqui nessa terra sem pecar. Olha o que Deus está nos ensinando neste momento, que é possível sim viver nessa terra sem pecar, e a prova disso foi Jesus. Ele veio a essa terra, ele se esvaziou de si mesmo, se tornou um homem como nós, e ele teve todas as tentações para provar que é possível vivermos nessa terra sem pecar. Amém, queridos? Fazendo completamente a vontade de Deus aqui nessa terra, mesmo sendo tentado pelo diabo o tempo todo, ele foi tentado em todas as necessidades humanas, tais como fome, sede, sexo, relacionamentos e por aí afora. Ele também foi tentado em receber toda a glória que esse mundo pode dar. E por fim, foi tentado também em duvidar do próprio Deus. Jesus passou por tudo isso sem pecar contra Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Amém? Então que nós possamos ter assim esse revestimento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que esse Espírito Santo venha nos encher a todo momento de nossas vidas, que nós possamos tomar esse ensinamento de Jesus e lutar contra os pecados, lutar contra as tentações, lutar contra tudo aquilo que nosso inimigo, que Satanás tenta fazer contra nós. Jesus foi a prova disso. Ele foi tentado, ele teve fome, ele teve sede, mas ele venceu por amor a mim e por amor a você. Amém? Então, nós podemos ver aqui um exemplo assim muito grande por nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Isso foi Jesus, ele fez tudo isso por nós, amém, queridos? A palavra de Deus diz que Jesus, eu já li essa parte, ele teve que anunciar todo o evangelho da graça de Deus e as suas poderosas e doce consequência de fé, pois ele ainda estava em teste enquanto anunciava as boas novas do evangelho. Caso Jesus não vencesse as tentações, o evangelho da graça de Deus não seria realizado. Por isso, ele andou em completa fé o tempo todo, chamando o que se esperava como se já estivesse acontecido. Isso é fé, chamando a resistência como se já estivesse acontecido. Isso é a prova de fé, amém? A grande questão é: como ele conseguiu viver aqui sem nenhum dos seus poderes divinos e ainda assim não pecar? Enquanto estava aqui nesta terra, ele era um homem como qualquer outro, limitado em todas as questões, como qualquer outro ser humano. Ainda assim, ele não pecou e fez mais. Ele resistiu ao diabo, andava no sobrenatural, realizava milagres, um após
o outro. Queridos, que nós possamos aprender com Jesus e andar no sobrenatural, crendo que milagres vão acontecer em nossas vidas, grandes coisas vão acontecer na nossa família, haverá libertação, haverá cura, haverá restauração. Quando nós tomarmos posse e ter fé e crer que vai acontecer, nós iremos vencer. Assim como Jesus venceu as tentações, nós também iremos vencer as tentações. Grandes milagres vão acontecer em nossas vidas. É isso que Deus está nos ensinando nesse período de jejum, nesse tempo que nós estamos nos consagrando, orando e jejuando. Milagres, grandes milagres vão acontecer na tua família, no teu ambiente, por onde você passar, ao seu redor, grandes coisas vão acontecer. É promessa de Deus para nós, amém? Como isso era possível se ele estava vazio de seus poderes? Aqui entra o Espírito Santo. Jesus, ele estava vazio dos seus poderes divinos, mas aqui entra o Espírito Santo. Em seu ministério, Jesus estava cheio do Espírito Santo todo o tempo. Todo o poder que ele emanava era do Espírito de Deus. Toda a força que ele manifestou foi a força do poder de Deus. Querida igreja, amados queridos, nós precisamos ser revestidos do Espírito Santo e que esse poder de Deus venha sobre nós, assim como estava ali com Jesus, quando ele estava vazio de si mesmo. Ele foi cheio do poder do Espírito Santo, ele foi cheio do poder de Deus, e esse poder está sendo liberado sobre nós também. Esse poder do Espírito Santo está sendo liberado sobre a sua vida e vai ser liberado sobre a sua família. Tome posse disso. Tenha fé que o poder do Espírito Santo está sobre você e grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas irão acontecer na sua casa, grandes coisas irão acontecer no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos, lá no seu serviço, na sua faculdade, na sua escola. Grandes coisas vão acontecer com você, porque o Espírito Santo de Deus está sendo liberado, o poder de Deus está sendo liberado. Esse é o tempo de nós vivermos isso, amém? Era necessário que ele assim vivesse para ser exemplo para mim e para você, aleluia, para mostrar que é assim que deve viver nova criatura, nascida segundo o poder de Deus. Ou seja, é assim que eu e você devemos viver. Glória a Deus. Toda a prática da palavra de Deus só é possível pelo Espírito Santo de Deus. Não é possível tomar posse das promessas e vitórias se não for pelo Espírito Santo. Preste atenção. Toda a prática da palavra de Deus só é possível pelo Espírito de Deus. Não é possível tomar posse das promessas e vitórias se não for pelo Espírito. Não é possível vencer o diabo se não for pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é possível ser como o Senhor se não for pelo mesmo Espírito. Se Jesus, enquanto estava aqui, teve que ser cheio do Espírito Santo e andar nele, imagina eu e você. Imagina eu e você, se Jesus, sendo Jesus, ele precisou ser cheio do Espírito Santo de Deus, imagina eu e você. Amados, nós precisamos nos revestir do poder de Deus, precisamos nos revestir da presença do Espírito Santo, amém? Então, essa é a leitura, isso é que eu quero ministrar no seu coração nesse dia, amém? Eu quero declarar com você, eu vou estar lendo, preste bem atenção. Nasci segundo a vontade do Senhor, pelo Espírito, e nada pode me parar. Foi plantado em mim a fonte de água viva, e ela está posta para fluir eternamente afora. Ela é uma fonte infinita de vida e poder. Vou fluir, frutificar e compartilhar dessa vida e poder por onde eu estiver e por onde eu passar.
Aleluia, eu libero isso sobre a sua vida. Rios de águas limpas, rios de águas fluirão através da sua vida. E esse rio irá passar por lugares, por onde você estiver. E esse rio você vai levar ele, você vai fluir através desse rio. E frutos, você irá frutificar frutos sadios. E grandes coisas vai acontecer, porque esse rio vai fluir através da sua vida. Amém? Receba essa palavra, frua no poder de Deus, frua no poder do Espírito Santo. Creia e tenha fé que grandes coisas irão acontecer em nosso meio, na sua casa e por onde você passar. E aqueles que estão ao seu redor também vão receber esse fluir do Espírito Santo. Receba isso para a sua vida em nome de Jesus. Amém?